Hoje temos outras coisas muito legais também, né, Claudinho? E tem um assunto que a gente precisa falar para vocês, que todo mundo que já faz demonstração, está na caminhada, já ouviu alguém perguntar sobre isso também, né? Qual que seria esse assunto, Claudinho? Alguém já perguntou para vocês assim, mas pode beber água alcalina? Isso não atrapalha o nosso sistema digestório? Ele é ácido? Quem nunca perguntou isso para vocês? Todo mundo já perguntou. Mas quando... o que adianta a água ser alcalina, sendo que chega no estômago e o estômago é ácido, né? Já ouviram isso? Quem nunca, né? Então, nós para temos esse uma pessoa... assunto, né, muito interessante, queria te chamar de Fabrício Yamamoto. Eu quero agradecer o convite do Isaqui, da Heloísa, para estar passando para vocês sobre um assunto que, inclusive, foi uma questão, um questionamento de um dos nossos primeiros clientes lá atrás. Né? E após a apresentação é comum a gente ouvir essas perguntas, né? Mas se o nosso estômago é ácido, vai atrapalhar se tomar água alcalina, vai atrapalhar tomar água cândida? E pela internet também a gente encontra de tudo, né? Tem pessoas também na internet que falam que não adianta nada você tomar uma água alcalina, porque quando ela chegar no seu estômago, ele vai ser neutralizado. Então hoje a gente vai explicar de uma vez por todas que a água cândida vai sim ajudar, vai ser muito bom para o nosso organismo e para o equilíbrio do nosso corpo. Tá? Para facilitar, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o pH. O pH do nosso sangue, ele está aqui nessa faixa de 7,35, 7,45. Esse pessoal está deixando mais nervoso ainda. O pH está aqui 7,35, 7,45. Né? E todo mundo já ouviu falar que a escala de pH ela é logarítmica. Né? E o que isso significa? Se a gente pegar o refrigerante, por exemplo, o pH do refrigerante ele é 2,5. Né? De 2,5 para 3,5 é 10, de 3,5 para 4,5 100, de 4,5 para 5,5 mil, 5,5 para 6,5 10 mil e de 6,5 para 7,5 100 mil. Ou seja, o refrigerante ele é 100 mil vezes mais ácido do que o nosso sangue. Tá? E o nosso estômago, né? O nosso estômago, ele está aqui com pH entre 1,5 a 3. E ele precisa ser muito ácido, justamente para matar as bactérias que tem nos alimentos que a gente ingere e também para ajudar na digestão desses alimentos, né? E o que torna o nosso estômago ser tão ácido assim é a presença do ácido clorídrico, tá? E nosso corpo, nós não temos um reservatório de ácido clorídrico para jogar toda vez no estômago para ele acidificar quando precisar, quando o pH do estômago estiver subindo, né? Então, o estômago é que vai produzir o ácido clorídrico. Tá? Aqui eu vou explicar de uma forma bem resumida e simplificada como é esse procedimento da fabricação do ácido clorídrico no nosso estômago. Aqui no meio a gente tem uma das milhões de células que formam o nosso estômago. Ali do lado direito, o interior do estômago, e aqui o capilar sanguíneo. Tá? E dentro de cada uma dessas células existem duas substâncias: o dióxido de carbono, CO2, e água. E também dentro dessa nossa célula existe uma enzima. Essa enzima, ele vai pegar o dióxido de carbono e água e vai transformar em ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar, formando dois íons. O íon bicarbonato, HCO3-, e o íon de hidrogênio. Tá? E essas duas substâncias terão destinos diferentes. Nessa célula aqui, em contato com o interior do estômago, existe uma bomba. Essa bomba chamada bomba de troca. Tá? É uma bomba de troca de cargas positivas. Então, o hidrogênio ele vai ser enviado para o interior do nosso estômago e o potássio vai ser enviado para dentro da nossa célula. Então, é uma bomba de troca
de cargas positivas. E o bicarbonato, ele também vai participar de uma bomba de troca, só que essa bomba de troca é de cargas negativas. Então aqui o bicarbonato, HCO3-, ele vai ser enviado para o capilar sanguíneo, e o cloro, que está presente também no capilar sanguíneo, vai ser enviado para o interior das nossas células, das células da parede do nosso estômago. Só que esse cloro, ele não fica aqui dentro dessa célula, ele é passado para o interior do nosso estômago. Tá? E lá no interior do nosso estômago, a gente vai ter a presença do cloro e do hidrogênio, que vai formar o ácido clorídrico. Tá? Então, toda vez que a gente toma água cândida, o pH do nosso estômago ele vai subir um pouquinho. Né? Então, na apresentação, todo mundo lembra quando a gente coloca um pouquinho de refrigerante, né, na água, no copinho roxinho, ele vai ficar amarelo, mostrando que acidificou. Mas ele não vai estar com o pH de 2,5, igual está lá no reagente do refrigerante. Ele vai subir um pouco porque vai diluir. A mesma coisa acontece quando a gente bebe a água cândida, o pH do nosso estômago ele vai continuar mais ácido, só que ele vai subir, não vai ficar entre 1 e 3. Tá? E como o nosso corpo é muito inteligente, ele vai enviar comandos para o nosso estômago para estimular ao nosso estômago produzir o ácido clorídrico. Então, o nosso estômago produz o ácido clorídrico, só que não existe uma forma de produzir o ácido clorídrico no estômago sem produzir o bicarbonato no sangue. O sangue, por sua vez, também ele não pode ficar, não pode subir o pH acima de 7,35, 7,45. Então, esse excesso de alcalinidade ele vai ser enviado para os tecidos. Tá? Então, é dessa forma que a gente aumenta o nosso pH fisiológico. Tá? Não é porque bebeu água cândida que o nosso organismo já vai absorver a alcalinidade. Então, o estômago vai produzir o ácido clorídrico e o bicarbonato vai ser enviado para o nosso corrente sanguíneo, para os nossos tecidos. Tá? Essa lâmina aqui da apresentação todo mundo já conhece. Ontem, né, a Agnes mostrou já para vocês também, o nosso Ailton mostrou na apresentação deles também. Isso indica que a gente quer mostrar para o nosso futuro distribuidor, futuro cliente, que o ácido está relacionado à doença, né? O alcalino relacionado à boa saúde. O pH do nosso sangue aqui, 7,35, 7,45, ligeiramente alcalino. E o ideal é que nossas células também estejam nesse intervalo aqui. Só que hoje tudo que a gente come, né, o resíduo ele é ácido. Lembra lá que o Ioiô, né, sobrinho da Claudinha, do Massa, o bebezinho, igual o Marcelo falou ontem, ele é alcalino. Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando mais ácido, vai perdendo essa capacidade de produzir alcalinidade no nosso corpo. E bebendo uma água cândida, como eu mostrei para vocês ali, nosso corpo é capaz de restabelecer uma grande parte dessa alcalinidade. Tá? Aqui o Hiro Michinha, todo mundo já conhece, né? No livro A Dieta do Futuro, ele fala o seguinte: o corpo humano é um sistema complexo e de equilíbrio delicado. Né? E esse sistema também, ele existe em cada uma das nossas 60 trilhões de células. Né? 60 trilhões de células que formam o nosso corpo. Tá? E essas nossas células estão sempre sendo substituídas por novas. Essas novas células, elas são formadas a partir de quê? Dos alimentos e da água que a gente consome. Então, nada melhor do que tomar uma água de qualidade também. Tem um grande problema também que a gente vê nas pessoas, né? Eu diria até de alguns profissionais de saúde, é que eles enxergam, muitos, né? Veem nosso corpo de forma separada, cada órgão, né? Igual esse vídeo que eu falei para vocês que essa pessoa abomina o uso da alcalina, porque quando bebe, baixa no estômago, ele é neutralizado, então ele está olhando só a parte do estômago, ele não está vendo que o bicarbonato está sendo enviado para o sangue, para os nossos tecidos. Né? E quando alguém perguntar então para vocês
Eu sei que é muita coisa, não precisa acrescentar nada nas apresentações, mas é sempre bom a gente saber, né? Para a gente poder falar para os nossos futuros distribuidores, futuros clientes, né? E muitas vezes, quando eles perguntarem para vocês, vou falar uma coisa aqui que aí vocês sempre vão lembrar, tá? Se ele perguntar para você, vai fazer alguma diferença, né? Se beber água cândido, se o nosso estômago é ácido, vocês sempre comparam o nosso estômago como as nossas máquinas, tá? Por quê? Alcalino e ácido. Nossa máquina vai ter lá a mangueira principal, a mangueira de descarte. Toda vez que aperta o botãozinho lá, você vai ter uma água alcalina saindo em cima e uma água ácida saindo embaixo, né? Então, não tem como fazer uma água só. Sempre vão sair as duas águas. Da mesma forma, no nosso estômago, né? Sempre que produzir o ácido clorídrico lá no nosso estômago, vai ser produzido o bicarbonato no sangue e nos tecidos também. Tá? Eu acho que tinha mais coisa que eu esqueci também. Era nessa parte aqui. Vou estar quase acabando meu tempo. Então, eu só quero deixar uma frase aqui para todo mundo, né? Uma frase do Dr. Rico Mexia. A qualidade dos alimentos e da água que consumimos determina a nossa saúde, né? Então, bebam água cânime, deem água cânime para a família de vocês, que eu tenho certeza que a qualidade de vida vai ser muito melhor. Obrigado.